Começa agora o programa Transição. É com muita alegria que contamos com a sua audiência. A partir de hoje, aqui em nosso programa, você vai entender os conflitos humanos dentro de uma visão espírita para o novo tempo. Temas como reencarnação, mediunidade, vida após a morte, entre outros diversos assuntos que são relativamente desconhecidos para muitos, serão retratados semanalmente de uma forma atual, moderna e de fácil entendimento para você que está nos assistindo e sempre teve curiosidade sobre o assunto. Com a colaboração de Djair Ribeiro, abordaremos hoje o tema mediunidade, que é a comunicação com os espíritos. Mas o que é ser médium? O que é mediunidade? Como você que está nos assistindo pode saber se é médium ou não? Para responder essas questões e muitas outras sobre a comunicação com os espíritos, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco, que é um dos mais respeitados médiuns da atualidade, tanto no Brasil como no exterior. Como orador, Divaldo Franco divulga a doutrina espírita há mais de 60 anos. Já realizou mais de 12 mil conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 62 países. Fez 6 conferências na ONU, recebeu mais de 700 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Em 2005, recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo em Genebra, na Suíça. Como médium, se comunica com os espíritos desde criança. Já publicou mais de 200 livros através de 211 autores espirituais, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Dessas obras, houve cerca de 80 versões para 16 idiomas. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas. Como educador, fundou em 1952, na cidade de Salvador, Bahia, a Mansão do Caminho, que é um admirável complexo educacional que atende 3.200 crianças e jovens de família de baixa renda. Educou mais de 600 filhos, hoje emancipados e a maioria com família constituída. Mais de 35 mil crianças e jovens passaram até hoje pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Bem-vindo. Divaldo, o que é ser médium? Ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Essa faculdade é muito conhecida na história da humanidade, desde épocas muito recuadas. E ela recebeu diferentes nomes, desde o profetismo até as modernas denominações paranormais. Portanto, a faculdade mediúnica é inerente a todas as criaturas humanas. Mas, Divaldo, quando você diz que ela é inerente a todas as criaturas humanas, como explicar, por exemplo, que há pessoas, assim como você, que têm a possibilidade de ver e interagir com os espíritos, e outras como eu, por exemplo, que não tenham essa possibilidade? Como é isso, se todos nós somos médiuns? Quando Charles Richer classificou que era um sexto sentido, ele estabeleceu que alguns são mais bem dotados. E Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo, asseverou que esses mais bem dotados são os médiuns ostensivos. Da mesma forma que na área da inteligência, determinadas pessoas são muito bem dotadas, enquanto outras, embora também tenham inteligência, não dispõem da mesma percepção nem capacidade de raciocínio. Então a mediunidade tem uma escala de apresentação muito variada, porque todos nós temos sonhos, temos intuições, temos determinadas premonições, que são manifestações mediúnicas. Entretanto, aquelas que são mais veementes,
portanto, as classificadas como sendo mediunidades objetivas, mediunidades subjetivas, as intelectuais e as materiais ou de efeitos físicos, são daqueles médiuns ostensivos na classificação da doutrina espírita. Agora, Divaldo, como um telespectador que está lá em casa nos assistindo, como ele pode saber se ele é ou não médium? Muito facilmente. Quando o indivíduo é portador de uma mediunidade abrangente, tem sonhos premonitórios, algumas sensações muito peculiares. Aquela sensação de que tem alguém ao seu lado. Muitas vezes é dotado de uma percepção intuitiva, em que os fatos chegam-lhe à mente mesmo antes de que aconteçam. Ocorrem-lhe sonhos muito peculiares. E nesses sonhos, mais tarde, ele tem a confirmação, demonstrando, portanto, uma paranormalidade, uma faculdade mediúnica. Divaldo, quando você diz que a pessoa tem essa sensibilidade, e ela, por exemplo, recorre a uma casa espírita, e ela normalmente recebe a orientação de desenvolver a sua mediunidade. Existe esse termo? É correto falar em desenvolver a mediunidade? Para os padrões da época, Allan Kardec usou o verbo desenvolver. Hoje nós diríamos genericamente educar. Como qualquer faculdade, a inteligência, a memória, as aptidões artísticas e culturais, necessitamos de as aprimorar, de procurar conhecer a sua fisiologia, o mecanismo através do qual se manifesta, para melhor conduzir esse fenômeno, porque não poucas vezes o fenômeno é um tanto perturbador. Quando a mediunidade surge, naturalmente abrem-se vários campos de comunicação. E como somos espíritos viandantes de muitas etapas através das reencarnações, trazemos em nosso cosmo interior adversários como espíritos simpáticos. E há uma polifonia de fenômenos, uma manifestação muito grande, tanto de audição como de percepção, o que cria um certo aturdimento. A casa espírita é o lugar ideal para orientar o indivíduo, a fim de que ele possa estudar-se, compreender o seu sistema nervoso, educar essas manifestações de natureza eminentemente nervosa e abrir espaço às comunicações mediúnicas. Divaldo, você vê espíritos como vê uma pessoa encarnada. Uma pessoa que está lá em casa e que vê um espírito com um colega ou com uma pessoa da família, ela deve revelar isso ou não? Quando se tratam de comunicações ainda iniciantes, vale a pena manter o pudor, manter a discrição, até educar a mediunidade de tal forma que as informações possam estar canalizadas com segurança. Quando nós procuramos informar demasiadamente, passamos a um estado de frivolidade. E aquilo que é uma faculdade muito séria passa a ser apresentada como sendo uma questão secundária de divertimentos. A mediunidade, disse Allan Kardec, é coisa séria e deve ser praticada santamente, cristamente. Por isso que o Espiritismo, sendo uma ciência, orienta de maneira ética e digna o comportamento não apenas do médium, mas de todas as criaturas na busca da sua plenitude. Alguns anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, num total de 5 obras. Seguramente, o Livro dos Médiuns é a obra mais completa sobre a mediunidade, sendo encarada realmente como um tratado sobre a mediunidade. Isso significa dizer que somente os espíritas são médiuns? Não, de forma alguma. A mediunidade é inerente à criatura humana. Em todas as épocas, nós defrontamos médiuns. Quando lemos, por exemplo, a obra O Vedanta, que é a Bíblia dos indianos, vamos encontrar momentos grandiosos de revelação mediúnica. O livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos dos egípcios, a Bíblia. Ali estão fenômenos mediúnicos os mais variados. E aqueles indivíduos que eram instrumentos, por isso mesmo, são médiuns. A mediunidade, portanto, não é um compromisso do Espiritismo. O Espiritismo estudou um fenômeno existente, um fenômeno paranormal, dando-lhe uma ética de comportamento para evitar as perturbações, para evitar a fraude, para nos precatarmos das mistificações e de outras perturbações nervosas, porque somos um complexo eletrônico regido pela consciência. E é natural que em determinados momentos temos perturbações de natureza endógena, de natureza exógena.
temos transtornos de ordem psicológica, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que nada tem a ver com a mediunidade. Por isso que, ao apresentar o Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz um estudo profundo, demonstrando tratar-se de uma faculdade orgânica que deve ser muito bem canalizada para o bem do indivíduo e, por extensão, para o bem da sociedade. O filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, fez um grande sucesso, porque ele trata da vida além da morte e da comunicação com os espíritos. It's too difficult. I just can't seem to make contact. I don't feel his bar. No, wait! I'm feeling something. Did he know someone by the name of Anna? Consuelo? Lucita? Julieta? Josefina? Linda? Maria? Sí. His mamá. She is Maria. Yes! Praise God, I knew he was with his mama. Oh, my God. It's too difficult. It's two of them. I'm not sure I can do that. It's so trying. It's Oh, I pay more. How much? How much? $20. Oh, way to go. Milk her for every penny. Yes, I believe we can start again. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Welcome, Mrs. Santiago. You are fortunate today. The spirits are churning. My husband? Have mercy. Oh, yeah? Where? Julio? Yes. I feel his vibration. I see him. How is he? How does he look? Oh, he's a handsome man. Handsome. Mrs. Santiago, in our Father's kingdom, we're all handsome. Oh, Julio. Julio's coming towards us. I see him. He's coming. He's there. He's dressed in a black suit. Black suit? Could be blue. What a crock of shit. Who is that? Julio! Where are you? Julio? Julio? Did you hear it? Damn. Where are you? Julio? Who are you? Alda? Julio? Julio? You can hear me? Sister? Don't you hear him? I don't believe this. Hey, you. Julio? Hey, you. My name is Sam Wheat. Listen, hey, can you hear me? Sam Wheat. Say my name. Say it. Leave me alone. Say my name. Stop Say it. it. Sam Wheat. Say it. Oh, Say it. where are Say you my going? name. Sam Wheat. Say it. Talk to me, Oda Maid. Say something. Julio. Sam Wheat! Jesus. Sam Weed? But I swear no more cheating. I promise. I'll do anything. I'll do penance. Give me penance, but make that guy go away. No way. Nós vimos no filme que a personagem que fazia a médium, ela cobrava por um dom que ela sequer tinha. Ela desenvolve depois e vai continuar cobrando. Você já psicografou 200 livros, vendeu mais de 8 milhões de exemplares. Chico Xavier psicografou 400 livros e só do Nosso Lar foram vendidos uns 2 milhões de exemplares. Se vocês cobrassem por isso, teriam ficado milionários. Quem é médium pode cobrar? Pode, o indivíduo tem esse direito. No entanto, aprendemos com Jesus que tudo aquilo que recebemos de graça devemos dar.
E Allan Kardec elegeu como bandeira da mediunidade a oferta daquilo que nos não pertence. No meu caso, no caso do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, reconhecemos que as informações procedem de entidades desencarnadas. E assim também agem os médiuns espíritas. Por esta razão, não temos o direito de receber qualquer benefício próximo ou remoto dessa atividade que dignifica a criatura humana. No caso entópico daquela médium, ela mesma reconhecia que na sua família havia ancestrais que eram portadores de mediunidade. E também ela, depois que começa a farsa, momentaneamente ela entra em contato com os espíritos e apavora-se. Aqueles indivíduos que se utilizam da mediunidade de uma forma profissional estão lesando a consciência cósmica, embora tenham esse direito. Mas na doutrina espírita, a mediunidade deve ser exercida gratuitamente, porquanto, gratuitamente nós recebemos os dons que caracterizam as bênçãos do fenômeno mediúnico. Divaldo, uma das mensagens significativas do filme Ghost é a possibilidade, ele retrata a possibilidade da comunicação entre os dois lados da vida. Chico Xavier manteve uma atividade, uma tarefa, que, se não me engano, a denominação era o Correio de Luz, onde ele atendia as pessoas aflitas que o buscavam à procura de notícias dos seus familiares já desencarnados. Gostaria que, se você pudesse fazer algum comentário sobre essa atividade, mas a pergunta seria a seguinte: como que a pessoa que recebe essa imagem pode ter certeza da veracidade daquilo que ele está recebendo, se aquilo não é falso? É muito fácil de identificar se é verdade. A verdade, a semelhança da imagem de Jesus, é muito clara pelos seus conteúdos. Conhece-se a árvore pelo fruto que produz. No caso do venerando Chico Xavier, ele não mantinha nenhum contato prévio com as criaturas que estavam à busca das mensagens. E quando estas chegavam, elas traziam tais informações, detalhes, palavras íntimas, conselhos e diretrizes que havia entre pais e filhos, cônjuges, amigos, que não havia a menor hipótese de ser uma manifestação de fraude. Caracterizou-se o Correio de Luz do venerando apóstolo Chico Xavier pela nobreza, pela limpidez, pela maneira como era exercido. A pessoa perdia-se na multidão. Uma vez que outra, ele atendia os necessitados e apontava, às vezes, determinados tipos de pedidos. Nunca, porém, ele fazia qualquer interrogação em torno do desencarnado, a data da sua desencarnação, nome de familiares, em absoluto. Sou testemunha porque eu conheci durante mais de 40 anos e recebi de minha genitora uma mensagem através dele, dando-me dados que eu demorei mais de 2 anos pesquisando em cartórios para poder confirmar a veracidade. Então, nesses casos, as comunicações autênticas facilmente podem ser identificadas por aqueles que ou pelos seus destinatários. Por quê? Pela maneira carinhosa, cada um de nós tem uma forma de expressar-se. Utiliza-se de palavras muito típicas e revela informações que são desconhecidas, algumas das quais somente podem ser confirmadas a posteriori. No filme nós vimos que a médium, quando ela se depara com o fantasma do personagem Sam, ela fica desesperada. É comum sentir medo de espíritos e como superar isso? Naturalmente, tratando-se de uma farsante, com o meu papel desenvolvido por essa nobre atriz, ela não acreditava na imortalidade da alma. Era uma profissional como tantos outros que nós encontramos aí na sociedade. Ao ser deparada com a realidade, veio-lhe o pavor. A consciência de culpa, e ela própria da película, segundo me recordo vagamente, diz que prometia nunca mais fraudar. Estava negociando com a divindade, mas não podia negociar com a consciência de culpa. Gostaria de fazer um pequeno adendo. É que, posteriormente, nas comunicações, tem-se a impressão de que o desencarnado entrava no corpo da médium para poder comunicar-se. Essa informação não é verdadeira. Embora o filme esteja muito bem elaborado, ele foge um pouco à técnica do fenômeno da mediunidade. Os fenômenos mediúnicos ocorrem através do perispírito do médium, o perispírito do desencarnado, ou corpo astral, como normalmente é denominado, ao acoplar-se ao corpo astral do médium, o perispírito,
palavra cunhada por Allan Kardec, transmite as suas emoções, as suas sensações, e através do direcionamento psíquico, comandando o chakra coronário e o chakra cerebral, a sede da consciência e a sede da superconsciência, transmite com naturalidade as informações. Foi um dos detalhes que no filme me chamou a atenção, dando a impressão de que o espírito entra no médium conforme o líquido no vasilhame. Não é exatamente assim. Divaldo, você tem essa mediunidade de forma ostensiva desde os 4 anos, se eu não me engano. No início, você sentia esse receio natural, esse medo de que a Cláudia falou há pouco? A princípio eu sentia surpresa, depois adaptei-me, porque a primeira visão que eu tive foi da minha avó desencarnada. Mas aquilo não me constituiu choque de maneira nenhuma. A posteriori, quando apareceram entidades perversas, porque estamos em um mundo interagindo neste mundo em 2 expressões, a expressão física e a expressão espiritual. Eu passei a ter medo não do fenômeno mediúnico, mas daquelas entidades que me ameaçavam, que muitas vezes me atemorizavam. No entanto, os espíritos bons jamais me desampararam e sempre me davam ânimo, encorajamento, diziam-me que era um fenômeno natural e que se eu resistisse bem através da oração, dos bons atos, dos bons pensamentos, é claro que eu conseguia superar aquela fase, que era uma fase de educação através da necessidade dos sofrimentos, da adaptação ao novo clima psíquico. E assim passaram os anos, eu me acostumei. Realmente nunca cheguei a temer ou deixar-me impressionar perturbadoramente pelos fenômenos. Você que está nos assistindo, tente escrever seu nome de trás para frente. Divaldo apresenta diversas faculdades mediúnicas, mas uma delas se destaca. São as mensagens que ele escreveu de trás para frente em idiomas que ele não conhece. Divaldo já psicografou em inglês, francês, alemão, espanhol e até mesmo em árabe. E um desses momentos especiais ocorreu no Congresso Mundial Espírita em Paris, na França, quando Divaldo escreveu de trás para frente em francês. Vejam as imagens. On croirait des hiéroglyphes. Parece mais hieroglifas. Mais si vous retournez la feuille Agora, quando vira a folha, à la lumière, na luz, vous avez un texte en français. tem um texto em francês. Como é possível você escrever em idiomas que você não domina e por que os espíritos se utilizam dessa forma de comunicação, de trás para frente? Foi muito curioso o fenômeno narrado, porque nos encontrávamos no Congresso Mundial de Espiritismo, homenageando os 200 anos de reencarnação de Allan Kardec. Falava naquele momento o nobre orador Dr. José Raul Teixeira. Subitamente eu vi uma entidade veneranda que se me acercou e disse-me: estamos em um congresso espírita, necessitamos de produzir um fenômeno espírita. Era Leon Denis. Leon Denis foi um grande escritor espírita, eu o conhecia de fotografia. Então ele disse: vamos tentar escrever. Eu aqueci discretamente, tomei de papel e lapiseira que tinha à mesa, entrei em transe e psicografei. Ao terminar, recuperando a lucidez, eu tive um choque, porque não esperava que fosse uma mensagem especular, aquela que deve ser lida através do espelho. Mas a sensação que eu tive era que os espíritos queriam chamar a atenção, porque não sendo eu um cultor da língua francesa, como não sou de outros idiomas, falo somente o português e um pouco de espanhol, já psicografei nesses idiomas referidos, como também italiano 2 vezes, sempre publicamente, em momentos inesperados, quando os espíritos que se veem comunicar abordam o tema que está sendo versado. O objetivo dos espíritos é, portanto, chamar a atenção para a mediunidade e dizer que não se trata de um fenômeno nervoso, não se trata de um fenômeno telepático ou de hiperestesia indireta do inconsciente e do sensitivo, conforme uma tese apresentada pelos parapsicólogos sem alma. Divaldo, algumas pessoas têm dito, afirmado, de que você é o sucessor de Chico Xavier. Isto é verdade? É uma coisa um tanto chocante, porque no Espiritismo não temos herdeiros. Chico Xavier é hors concours. Ele iniciou um ministério sublime e desincumbiu-se dele com a maior nobreza. Em O Livro dos Médiuns, o espírito Jeanne d'Arc fala a respeito de uma faculdade mediúnica
que atinge a sua plenitude. E ela dá a essa plenitude o nome de mediumato, ou mediunato. Chico Xavier foi um apóstolo da mediunidade. Nós outros, os médiuns, somos trabalhadores da seara. A mim me surpreende muitas vezes essa colocação, porque jamais me passou pela cabeça, ou qualquer laivo, de equiparar-me à distância deste venerando missionário. Mesmo porque as nossas tarefas têm características muito especiais. Eu me tenho dedicado mais à divulgação do Espiritismo pela palavra. A mediunidade gráfica ou psicográfica tem sido uma espécie de auxiliar. Dediquei a minha vida a uma obra de educação na Mansão do Caminho, enquanto que a missão de Chico Xavier foi essencialmente a missão do livro. Ele não tem substitutos, mesmo porque isso no Espiritismo não existe. Allan Kardec desencarnou e ninguém se atreveu a pensar em substituí-lo, muito menos naquilo que diz respeito à mediunidade. Em todos esses anos como médium, qual a sua maior dificuldade? A transformação moral para melhor. A luta interior para poder conseguir a plenitude espiritual. Nós, os espíritas, devemos ser reconhecidos como os verdadeiros cristãos. Aqueles que seguiram Jesus desde os primeiros momentos. Como qualquer cidadão, venho trabalhando internamente as minhas dificuldades e procurando o que Jung costumava dizer, um estado luminoso, um estado de individuação, um estado de perfeita harmonia entre o ego e o self, entre aquilo que aparenta e aquilo que sou. Eis aí a minha dificuldade, que vai sendo removida lentamente à medida que passam os anos. Divaldo, que mensagem você poderia deixar ao nosso telespectador que nos assiste nesse momento, que é possuidor de mediunidade, mas que tem medo ou que não sabe como educá-lo? Primeiro sugeriria que procurasse uma instituição espírita. Isto porque, sendo a mediunidade uma faculdade que o Espiritismo conhece em profundidade, na sua condição de ciência, dispõe dos equipamentos para bem orientar o indivíduo. Se por acaso você tem sonhos premonitórios, se experimenta certas perturbações de natureza psicológica, se sente instabilidade emocional, se acredita portador de dupla ou de várias personalidades, procure conhecer o Espiritismo. Visite uma casa espírita. Ali você receberá, desde o atendimento fraterno, a orientação correta. Não se preocupe em desenvolver esta faculdade de um momento para outro. Ela lhe vai exigir tempo, reflexão, estudos. Você irá ler primeiro o Livro dos Espíritos, para saber qual é a filosofia espírita. Depois você irá ler e estudar o Livro dos Médiuns e oportunamente será convidado ao exercício da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade abençoada por Deus. O apóstolo Paulo chamava a carisma, o dom. Allan Kardec optou por chamar uma faculdade orgânica. No dia em que todos nos dedicarmos a esta viagem interior para a nossa transformação moral para melhor e nos tornarmos canais do mundo espiritual superior, estaremos construindo esta sociedade justa e feliz que vamos chamar o mundo de regeneração, cujo trânsito vem começando desde há alguns anos, razão pela qual nosso programa é chamado de transição para um novo tempo, para uma nova era, uma transição espírita. Obrigada, Divaldo. Obrigada, Djair. Podemos contar com você mais vezes? Com muito prazer. O programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, chegou ao fim. Contamos com você na próxima edição. Até lá. Até lá e obrigado pela preferência da sua audiência.